cheio de esplendor, Deus o impossível, único Senhor. Sol da justiça, príncipe da paz, Deus poderoso, único Senhor. Incomparável, cheio de esplendor, Deus o impossível, único Senhor. Sol da justiça, príncipe da paz, Deus poderoso, único Senhor.
Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos, estejam com os irmãos, com as irmãs e com você também que nos acompanha nessa noite. O desejo do nosso coração e a nossa oração é que, através de todo esse serviço que nós prestamos nesse momento, através dessa transmissão, você também faça o culto aí na sua casa, você possa reunir com a sua família, ou mesmo que você estiver sozinho, você possa cultuar ao Senhor, você possa reservar esse tempo aí para prestar o seu culto ao Senhor. Nesse momento nós queremos convidar você a orar. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua maravilhosa graça que nos alcançou. Por isso nós estamos aqui, pela graça maravilhosa do Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, nos resgatando, nos separando, nos salvando, nos separando para conhecer o Senhor, para louvar, para glorificar o Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, porque o nosso coração, ele se alegra nesse momento de serviço, nesse momento aqui que nós estamos reunidos especificamente, mas a nossa vida se alegra no Senhor. Nós pedimos ao Senhor nessa noite, o Senhor que é um Deus maravilhoso, bondoso, misericordioso, que enquanto nós cultuamos o Senhor pelo que o Senhor é, as misericórdias do Senhor nos alcançam, e nós pedimos que o Senhor esteja nos abençoando, ó Deus, enquanto nós nos voltamos para declarar que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Esteja abençoando, ó Deus, aos meus irmãos que estão acompanhando também, ó Deus, toda essa transmissão. Que o Senhor esteja com a vida de cada um, a mente de cada um, dando toda a tranquilidade necessária nesse momento, ó Deus, para que eles possam ouvir a sua palavra e cultuar o Senhor nesse momento. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Quero convidar você, a primeira leitura nessa noite, abrir a sua Bíblia em casa em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vou fazer a leitura do verso 9 até o verso 21 de Romanos capítulo 12. Assim diz a palavra do Senhor: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, e abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário,
Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Palavras do apóstolo Paulo à igreja de Roma, palavras do Senhor à sua igreja, a minha vida e a sua vida. O apóstolo Paulo está trazendo aqui uma transformação de vida, uma nova vida em Cristo, e aqui agora princípios e valores que fazem parte dessa vida devem nortear a nossa vida, não pelos nossos próprios esforços, mas porque nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E muitas vezes será difícil nós tomarmos algumas decisões, mas no Senhor e com a ajuda do Senhor nós vamos tomar decisões pautadas nesses valores e princípios da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos, ó Deus, agradecer pela sua palavra, que é lâmpada, que é luz para o nosso caminho, ela que nos guia, ela que nos conduz pelos caminhos de obediência que o Senhor prescreveu para que nós pudéssemos andar. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude, ó Deus, a caminhar sob e debaixo, ó Deus, da vontade do Senhor, nos momentos mais difíceis, ó Deus. Inclina sempre, ó Deus, o nosso coração a obedecer ao Senhor. Nós te louvamos e nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos ajudado. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Quero convidar você em casa e agora para abrir a sua Bíblia, o profeta Isaías, capítulo 1. Profeta Isaías, capítulo 1, verso 18 até o verso 20. Isaías, capítulo 1, verso 18 até o verso 20. Esse é um momento de confissão, é um momento de contrição, é um momento que nós nos colocamos diante do Senhor e confessamos o nosso pecado. E a palavra do Senhor aqui diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. É um convite do Senhor para o perdão, é um convite do Senhor para que nós nos arrependamos de tudo aquilo quanto nós fizemos, e a certeza do perdão. Quero convidar você nesse momento a curvar a sua cabeça em casa e confessar o seu pecado diante do Senhor. Fale com o Senhor sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos. Fale com o Senhor sobre todas as suas dificuldades. Confesse o seu pecado diante do Senhor nesse momento. A palavra do Senhor diz aqui, diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Somente Ele pode nos purificar, somente Ele nos purifica pelo sacrifício de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. O sangue do Senhor Jesus foi vertido naquela cruz para nos perdoar, para nos purificar de todo o nosso pecado. Mas se faz necessário arrependimento, e nós oramos, e nós confessamos, e o Senhor nos perdoa, e o Senhor nos purifica. Curva a sua cabeça em casa, vamos orar nesse momento, vamos confessar o nosso pecado.
Senhor Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, confessar o nosso pecado nesse momento diante do Senhor. Nós reconhecemos, ó Deus, que nós temos falhado, que nós temos desobedecido, que o nosso coração, a nossa mente muitas vezes tem se inclinado à desobediência diante do Senhor, e nós temos não só inclinado, nós temos praticado isso. Perdoa-nos, Senhor, de todo o nosso pecado, purifica-nos, dá-nos, ó Deus, alegria da comunhão com o Senhor, e dá, ó Deus, que nós também possamos, ó Deus, ser, ó Deus, inquietados pelo Senhor em alguns pecados que para nós nos tornaram pecados, ó Deus, corriqueiros, comuns. Não deixe, ó Deus, não permita de forma nenhuma, ó Deus, inquieta o nosso coração, nos acusa, ó Deus, para que haja arrependimento e que nós possamos confessar diante do Senhor. A nossa alegria no coração, ó Deus, é que se nós confessarmos o nosso pecado, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos purifica, o Senhor nos liberta, ó Deus, de toda acusação, de todo mal. E é isso que nós fazemos nesse momento. Perdoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Muito bem, nós vamos para um momento de cânticos, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 15. Eu vou fazer a leitura do verso 2 até o verso 4. Apocalipse 15, do verso 2 até o verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Vamos louvar ao Senhor nesse momento com cânticos. de refrigério em ti.
verdade reina, esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 És tudo que eu preciso, Jesus. 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 És tudo que eu preciso, Jesus.
ti. Teus pés me prostro a quem tu és, Jesus, meu coração vive por ti. Eu espero por ti, sim, espero por ti. Eu espero por ti, sim, espero por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és, Jesus, meu coração vive por ti. Jesus, meu coração vive por ti. Senhor Deus, nós nos rendemos aos teus pés, ó Pai. Nós nos rendemos a quem tu és, porque tu és maravilhoso, Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Porque o Senhor tem cuidado com a sua graça misericordiosa. E até aqui, Senhor, o Senhor tem nos mantido, Senhor, em pé, apesar de todas as dificuldades, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, pela tua graça, que é infinita, Pai. Tão grande que deu o seu Filho amado por nós, quando nós ainda éramos pecadores, ó Pai. Obrigada, Senhor, por tão grande amor. Aceita, Senhor, o nosso louvor que fazemos de coração. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em casa, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, carta de Paulo à igreja de Colossos, no capítulo 3, do verso 1 até o verso 11. Vou fazer a leitura. Assim diz a palavra do Senhor: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros,
uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nesse momento, ó Deus, de meditação da sua palavra, nós pedimos ao Senhor que o Senhor aquiete, ó Deus, o nosso coração e a nossa mente, e fale aos nossos corações, ó Deus, por meio do seu Santo Espírito, aplicando, ó Deus, a sua palavra em nós, nos dando também, ó Deus, toda a ciência, o conhecimento da obra, ó Deus, salvadora, da obra redentora que o Senhor já realizou para com a sua igreja, ó Deus. Nos abençoe, ó Deus, nesse momento. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, entendes o que lês? Essa pergunta ela foi feita por Filipe, né? Há muito tempo atrás, uma época cristã, evidentemente narrado ali em Atos dos Apóstolos, né? Ele faz essa pergunta aqui a um eunuco, um alto oficial da rainha da Etiópia, que estava lendo um livro de Isaías, sem nada compreender. Então Lucas, ele narra aqui a resposta desafiante aqui do eunuco, e nesse desafio do eunuco, Filipe aceita esse desafio, ele entra naquela carruagem, e ele começa a passar por toda a escritura, e chegar no Senhor Jesus, a tal ponto que aquele oficial, ele deseja entregar a sua vida, ele deseja ali naquele momento ser batizado. Há toda uma compreensão da palavra de Deus, e então se faz ali quando ele chega num determinado momento onde ele é batizado. Aqui o apóstolo Paulo, inicialmente, ele traz aqui nos 2 primeiros capítulos, ele traz aqui, ele fala para nós aqui aquilo que Deus fez pelos colossenses, pela igreja, pelos crentes, por mim e por você, nos 2 primeiros capítulos. E nos 2 últimos capítulos aqui de Colossenses, Paulo, ele vai partir para uma aplicação, para algumas doutrinas práticas que ele ensinou até aqui. Afinal, de nada adianta os cristãos declararem e defenderem a verdade, mas não as demonstrarem em sua vida. Certos cristãos, eles defendem intelectualmente a verdade sem hesitar e com uma facilidade muito grande, mas a sua vida pessoal, ela nega as doutrinas que afirmam ter, que afirmam prezar. Paulo, comentando a respeito disso, ele afirma que esses, no tocante a Deus, professa conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. Aqui então, a carta que Paulo escreve aqui aos Colossenses, ela tem o seu tema, central, e o seu tema central aqui é nova vida que temos em Cristo. A nova vida que temos em Cristo. A primeira coisa aqui que o apóstolo Paulo ele fala sobre essa nova vida é que ela se inicia em Deus. E depois o que ele vai completar a essa primeira afirmação que ele faz, que ela inicia em Deus, ele também fala que ela é vivida para Deus e com Deus. Logo no início, no capítulo 1, me permita voltar um pouquinho no capítulo 1, Paulo ora agradecendo a Deus pela fé desses irmãos em Cristo. No verso 3 e verso 4 do capítulo 1,
Paulo, ele agradece a Deus, pois ele sabe que é Deus que concede a fé e fortalece a fé e os inclui na herança dos santos na luz. Verso 12 ainda do capítulo 1. É Deus que resgatou do domínio das trevas e nos traz para o reino do Filho amado, do Filho do seu amor. Verso 13. É Deus quem nos redime, é dele que vem toda a nossa redenção, é ele que nos perdoa. Verso 14, ainda no capítulo 1, tudo isso é obra de Deus: conceder a fé, resgatar, trazer para o reino, redimir, perdoar e fortalecer. Portanto, irmãos, a nova vida que Deus nos dá, ela não é gerada por nós mesmos de forma nenhuma, bem como a nossa própria vida não é gerada por nós, mas ela é gerada por Deus. Ela é uma dádiva de Deus a nós. E agora surge então uma pergunta: como viver a nova vida? Como é que nós devemos viver essa nova vida em Cristo? É o tema, eu quero trabalhar com esse tema nessa noite com os irmãos. Como viver a nova vida em Cristo? Em primeiro lugar, ela deve ser vivida para Deus, e o apóstolo Paulo, ele deixa aqui muito claro: a nova vida não só vem de Deus, como deve ser vivida para Deus. Capítulo 1, no verso 10, me permita novamente para que nós possamos entender o capítulo 3, no verso 10 ele diz assim, do capítulo 1: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. No verso 17, ele diz assim, agora do capítulo 3, ele diz assim: e tudo, não apenas algumas coisas, não apenas parte da vida, da minha vida ou da sua vida, tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai, vivendo para Deus. No verso ainda 23 e 24 do capítulo 3, ele diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como que para o Senhor e não para homens. E aí ele traz aqui um galardão, ele fala: cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estais servindo. O crente então não deve viver para agradar os outros. O jovem não deve viver para agradar os pais, para agradar os membros da igreja. Os membros da igreja também não devem viver para agradar o pastor da igreja. Mas você e eu devemos viver para agradar a Deus, para servir a Deus, para viver para Deus. No Salmo 100, no verso 3, o salmista diz assim: pois foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, e nós devemos viver para Ele. É dele que nós somos propriedades dele, para o seu louvor, para a sua glória. O prazer de Deus deve ser o nosso agrado, deve ser a nossa alegria e a nossa motivação, ela deve estar no Senhor. Irmãos, nós devemos fazer isso não porque nós somos obrigados, porque alguém olhando assim fala: vocês são obrigados, você que é crente no Senhor Jesus, você é obrigado a fazer isso, você é obrigado a obedecer princípios e valores da sua vida em relação àquilo que você prega. Não, a resposta é não. Não devemos fazer isso porque somos obrigados a isso, mas porque agora nós podemos fazer isso, porque a sua graça maravilhosa nos alcançou. Agora nós somos inclinados a obedecê-lo, a servir, a ter Ele como a nossa alegria, a nossa satisfação. É importante lembrar que o homem ele é criado para se alegrar e se realizar num Deus eterno, grandioso, um Deus poderoso. Ou seja,
O homem, ele foi criado para ser muito mais do que ele é, para se realizar e se contentar em muito mais do que ele se contenta hoje em si mesmo, pois ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, para um relacionamento com o Deus eterno. Ele foi criado dessa forma. Porém a desobediência a Deus, e ainda ali no Éden, logo após a criação, separou o homem de Deus e lhe trouxe muitos males, lhe trouxe muitos problemas, de tal forma que ele anda e busca e procura uma satisfação, mas ele não encontra essa satisfação, ele não encontra prazer, ele não encontra alegria nenhuma, mas ele encontra, sabe o que? Ele encontra males, e esses males, o apóstolo Paulo, ele está descrevendo aqui do verso 5 até o verso 9 do capítulo 3, essa triste realidade do homem. Mas agora, irmãos, com a morte e ressurreição de Cristo, houve uma grande mudança, houve uma morte substituta de Cristo na cruz, que garante uma nova vida, uma novidade de vida, e é o que o apóstolo Paulo está trazendo para mim e para você, está trazendo para a igreja ali de Colossos. Houve reconciliação. O verso 1 ele diz assim: por isso que o apóstolo ele afirma aqui que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. No verso 3 ele diz: porque morresses, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Há toda uma transformação, há toda uma mudança. Irmãos, nós vivemos para o Senhor, não é porque nós somos obrigados a isso, mas é porque agora nós podemos fazer isso, porque a sua graça maravilhosa nos alcançou. Ele nos transportou das trevas para o seu rei, para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. Nele nós temos a redenção dos pecados, o perdão. Cristo nos convida a deixar de viver em si mesmo e a nos voltar para Ele, a nos alegrar nele, a viver nele. E aí, irmãos, o que nós podemos pensar a respeito de tudo isso é que a natureza humana sem Cristo naturalmente não se interessa pelas coisas celestiais, pelas coisas do alto, pelas coisas de Deus. Naturalmente o homem, se ele não for alcançado por Deus, se ele não for chamado por Deus, se ele não for tocado por Deus, se ele não for alcançado por essa graça de Deus, naturalmente ele não se interessa de forma nenhuma pelas coisas celestiais. Mas agora, para aquele que é redimido, que é nascido de Cristo, é perfeitamente natural, ele tem prazer, ele tem alegria, ele se satisfaz, ele se realiza em obedecer o Senhor e servir ao Senhor. A nova vida nos coloca em uma família nova, a família de Deus, e pelo batismo e declaração da nossa fé nós damos testemunho de que morremos para a velha vida e queremos viver para Cristo, buscando as coisas lá do alto e abandonando as que são aqui da terra. É interessante estar reconciliado com Deus não significa necessariamente que nossas circunstâncias externas passam para melhores. Os nossos problemas eles podem continuar a existir. Nós podemos ficar desempregados, nós podemos até ter alguma demanda, ser processados, e todas essas situações elas podem acontecer, tudo isso em um curto espaço de tempo muito pequeno. Nós estamos sujeitos a tudo isso, mas a nossa forma de lidar com a adversidade e situações, ela é diferente quando nós estamos com Deus, quando nós estamos em Cristo. É diferente de quando nós estamos sem Deus. Um exemplo disso, irmãos, é quando o apóstolo Paulo ele escreve essa carta aqui. Ele está na prisão,
quando ele esteve também em Filipos pela primeira vez, ele é preso, ele é açoitado ali, ele é amarrado no cárcere. Entretanto, ele estava ali com o seu companheiro, com o seu amigo e irmão Silas. Ambos tinham uma nova vida em Cristo, e a reação deles diante de uma adversidade, ele sentou-se na cela, na prisão de Filipos, e ele cantou hinos, cantou louvores à meia-noite ao Senhor. Essa narrativa está em Atos 16, 25. Ser reconciliado com Deus por intermédio de Jesus Cristo não quer dizer de forma nenhuma de que alguma maneira Paulo aqui ele pensava que não estava preso na prisão. Ele sabia que tudo aquilo que ele estava vivendo era uma realidade. Ele estava na prisão, as circunstâncias dele eram circunstâncias ruins, mas a qualidade e o caráter de vida tinha mudado, porque o seu relacionamento com Deus também tinha mudado. E é importante lembrar, irmãos, que o verso 3 diz assim, que Cristo não apenas morreu por nós, que é uma morte substituta, mas nós também morremos com Ele, e aqui então tem essa identificação com Cristo, tem essa nova vida, e é essa nova vida que Paulo e Silas estavam vivendo ali, e estavam reagindo de maneira diferente. Nós vamos continuar tendo problemas, mas a forma que nós vamos nos portar com os problemas serão de maneira diferente. Portanto, irmãos, a nossa nova vida que nós temos em Cristo, ela se caracteriza por essa restauração, por essa alegria no Senhor, por esse amor no Senhor, por contemplar essa presença no Senhor. Como viver a nova vida em Cristo? Em primeiro lugar, ela deve ser vivida para Deus. Em segundo lugar, deve depender de Deus continuamente. Verso 5 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí o apóstolo Paulo ele traz aqui uma relação de pecados: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. E depois ele vai continuar. Apesar do antigo eu estar morto, no verso 3, quando ele fala de morrer juntamente com Cristo, o crente ele deve continuar a morrer, a matar a sua natureza terrena que está viva, e em dado momento ela acaba se manifestando. Você e eu sabe o que é isso. Em dado momento as nossas reações, nós reagimos de maneira a nos surpreender a nós mesmos. Não é de maneira perfeita, porque ainda há um conflito de uma natureza terrena e essa natureza divina, a ação de Deus em nós, e por isso nós devemos depender de Deus continuamente. A natureza terrena, o velho eu, continua a ameaçar a nossa comunhão com Cristo. A vida que está escondida, que está oculta com Cristo em Deus, ela é vivida por um pecador em um mundo caído, e ela exerce uma forte tensão na vida cristã. Um pecador, eu e você. Essa tensão, irmãos, ela fica ainda mais forte quando nós percebemos que o pecado ele não está só lá fora, naquilo que nós contemplamos, naquilo que nós olhamos e que nós vemos, e às vezes os nossos olhos se arregalam e diz assim: que horrível isso. Mas o pecado ele está dentro de nós. O pecado está intimamente ligado à nossa natureza humana caída, que não podemos combatê-lo se não atingir a nós mesmos. Não podemos matá-lo se não morrermos, e é isso que o apóstolo Paulo está trazendo para nós. O apóstolo Paulo aqui, ele traz aqui duas listas de pecados que afetam toda a dimensão da vida humana, toda a vida do homem, a minha vida e a sua.
Verso 5 aqui, nós podemos observar que ele enumera pecados que afetam o homem em si mesmo. E a segunda lista que o apóstolo Paulo traz aqui, ele apresenta pecados que envolvem as relações do pecador com o próximo, a partir do 8 e o 9, verso 8 e verso 9. Irmãos, o que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, está apresentando para nós, como igreja de Cristo, como nova criatura em Cristo, é que o pecado ele traz destruição, não só a vida dos homens considerado como indivíduos, pessoalmente, como também a sua relação com o próximo. Ou seja, o pecado ele vai destruindo e acabando com todas as relações, vai destruindo e matando o homem. Por isso que ele traz aqui, olha, em Cristo Jesus vocês são nova criatura, vocês têm que se despir do velho homem e se apresentar com essa vestimenta nova e em novidade de vida, vivendo para Cristo. Um exemplo que o pecado ele afeta não só, ele mata, ele destrói não só a vida da pessoa, como também das pessoas que estão à volta. É um marido infiel que trai a sua esposa. Ele não vai prejudicar e trazer males e morte tão somente a ele mesmo, mas ele vai trazer morte e destruição a toda uma família. O pecado tem implicações e consequências coletivas. Diante de um inimigo tão poderoso e que se abriga na própria natureza humana, como nós podemos encontrar então vitória? A vitória só pode ser alcançada através de uma forma, é pela morte, e é isso que o apóstolo Paulo está nos conclamando, o apóstolo Paulo está nos exortando, a igreja de Cristo, a se despir do velho homem e a caminhar em novidade de vida, nessa nova vida que ele tem. O crente morreu com Cristo e foi gerado novamente pelo poder do Espírito Santo, que é quem santifica, capacita a vencer todo pecado. A fonte dessa nova vida está de fato escondida, oculta em Deus, e ela se manifesta para trazer transformação, para transformar o crente à imagem de Cristo, isso é, moldando de acordo com o caráter de Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Entretanto, esta vida que nós temos em Cristo, ela não pode permanecer oculta. A vida que nós temos em Cristo, ela não pode permanecer oculta, ela não pode permanecer escondida, ela precisa se manifestar na vida do crente, levando-o ao abandono do pecado e ao desenvolvimento de sua santidade. E é por isso que Paulo está trazendo isso para uma igreja, que é uma igreja santa, que ele já elogia toda a fé que aqueles irmãos têm, que aqueles santos têm ali na igreja de Colossos, mas ele está trazendo e alertando para que seja vencida todo esse pecado, toda essa natureza que por ora ela se manifesta. E aí nós temos que viver em alerta. Por isso que nós devemos depender de Deus continuamente. Historicamente, irmãos, a igreja, os cristãos genuínos, a igreja atribui dois papéis a si mesma, a própria igreja: a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja triunfante é a igreja do céu, liberta dos pecados de maneira definitivamente, desfrutando a presença e a alegria de Deus, essa alegria pura, essa alegria. Mas a igreja militante é a igreja da terra, ainda lutando com o pecado, atacada pelas dificuldades, mas demonstrando santidade cada vez mais por meio da obra, da presença de Cristo em nós, na minha vida e na sua vida, glorificando a Deus mesmo em meio, obedecendo a Deus, caminhando em santidade, mesmo em meio às dificuldades.
O apóstolo Paulo, ele afirma em Gálatas 5,17, ele diz assim: porque a nossa carne, ela milita, a nossa carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Por isso o apóstolo, ele afirma: o Evangelho, ele é o poder de Deus, que transforma o homem. Somente nesse poder de Deus que transforma o homem, somente a ação desse poder de Deus por meio do seu Santo Espírito pode nos fazer desvencilhar das características do velho homem e caminhar em santidade diante do Senhor. Irmãos, nós devemos estar cientes que a ação do Evangelho na vida do homem, ela mortifica o pecado e reveste-o do novo homem, gerado pelo Espírito em conformidade com o caráter de Cristo, para ser santo. Quando o apóstolo Paulo, ele está falando aqui, a igreja de Éfeso, ele afirma: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Portanto, a nova vida que nós temos em Cristo, ela se caracteriza pela transformação da nossa vida ao caráter de Cristo, e por isso que nós necessitamos depender dele continuamente, pois sozinhos, pela nossa própria força, nós não conseguimos. Nós precisamos continuamente depender de Deus. Em primeiro lugar, como viver a nova vida em Cristo? Em primeiro lugar, deve ser vivida para Deus. Em segundo lugar, deve depender de Deus continuamente. Em terceiro e último lugar, deve ser vivida em comunhão. Uma vez que nós estamos unidos ao Deus da paz, ao Deus do amor, a um soberano Deus, a um eterno Deus, a um bondoso Deus, a um misericordioso Deus, a um gracioso Deus, que deu o seu Filho amado para morrer por nós, para nos perdoar, para nos salvar, não teria uma outra forma de viver, senão em comunhão com Deus e com os irmãos. No verso 11, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Essa gloriosa transformação progressiva aqui do pecador à imagem de Deus não reconhece limites de preconceitos. A graça de Deus não somente alcança e salva o pecador, ela traz unidade, ela traz comunhão, ela não traz nenhum olhar de diferenciação, de preconceito. Irmãos, tudo o que o apóstolo Paulo afirma até aqui é que a ação transformadora de Deus na vida do homem, na minha vida e na sua vida, ela não se resume a um idealismo, a só um ideal, a uma utopia, a uma ilusão. Não, o novo homem aqui, morto e ressuscitado em Cristo, não é um ideal que nós tentamos atingir de forma nenhuma. O idealismo é ideia humana, é obra humana, mas aqui é uma ação poderosa de Deus, transformadora, revestindo, refazendo o homem para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. É o que o apóstolo Paulo nos afirma e nos traz no verso 10. É o poder de Deus em ação a vida do homem, transformando a vida do homem. Não é ação humana, mas é ação divina. Revistai-vos do novo homem. Não é apenas conhecimento daquilo que Deus pode fazer, mas é vivência, é experiência daquilo que Deus já fez. É verdade que ainda não de forma perfeita, porque muitas vezes as nossas diferenças, a nossa humanidade vão aflorar e haverá desentendimento, mesmo na comunhão dos fiéis, mesmo na igreja,
mas certamente, irmãos, elas serão de fato superadas, elas serão de fato perdoadas por meio da nova realidade que somos na pessoa de Cristo Jesus. Elas não vão se perdurar de forma nenhuma. A comunhão será restabelecida, a unidade será restabelecida. Irmãos, essa paz e comunhão, ela só é encontrada por meio da nova vida em Cristo. As pessoas estão buscando ansiosamente essa comunhão e essa paz. Pessoas em todos os lugares, em todas as nações, em todas as cidades, elas buscam essa comunhão e essa paz, mas não podem encontrar fora de Cristo Jesus, fora de uma nova vida em Cristo Jesus. Essa comunhão e unidade foram graciosamente concretizadas na vida da igreja, onde os crentes, em meio a todas as diferenças, são respeitadas. Toda a igreja genuína é um lugar no mundo em que de fato não há grego, não há judeu, não há circuncisão nem incircuncisão, não há bárbaro, não há cita, não há escravo, não há livre, porém Cristo é tudo em todos. Vivemos para Cristo. Essa é a nossa nova vida em Cristo. Finalizando, irmãos, aqui a cruz de Cristo, ela traz a unidade à sua igreja, porque a unidade faz parte do ser de Deus. Quando Jesus estava no capítulo 17 de João, na sua oração sacerdotal, orando pelos discípulos, ele diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É a oração do Deus Filho ao Deus Pai, velando e desejando por essa unidade e essa comunhão, para que o mundo pudesse ver. Algumas aplicações para nós, irmãos. Alegre-se no Senhor, viva para o Senhor. Podemos sim dizer que estamos em outra dimensão, em Cristo, movidos e motivados pelos valores da reconciliação através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Podemos não só dizer, mas viver em Cristo, porque de fato é isso que somos com Ele, porque morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. A nossa vida está oculta juntamente em Cristo. A vida cristã não é uma vida dupla, não há aqui nenhum dualismo, não há aqui uma duplicidade. O apóstolo Paulo, ele afirma em Gálatas 2:20, ele afirma: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A igreja de Colossos, irmãos, ela foi grandemente despertada e avivada pela sua real entendimento, pela sua real identidade, pela sua nova vida em Cristo. E ela foi grandemente usada pelo Espírito Santo para levar o Evangelho a toda aquela geração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entender de maneira plena quem nós somos em Cristo Jesus e vivermos para Ele, para a glória dEle e para a nossa alegria e contentamento. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor nesse momento, pedir a Deus que o Senhor esteja conosco, o Senhor nos ajude, ó Deus, a todos os conflitos da nossa vida, a todas as dificuldades, ó Deus, a glorificar o Senhor em toda e qualquer situação, caminhar em obediência ao Senhor, mesmo quando for, ó Deus, para negar o velho homem que há em nós, mas que nós façamos, ó Deus, sobressair
a nossa natureza em Ti, ó Deus. Nos ajude, porque por nós mesmos nós não conseguimos, mas o Senhor certamente nos conduzirá e inclinará o nosso coração. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Senhor eterno.
Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite, pedir que o Senhor nos proteja e nos guarde, ó Deus, ao longo de toda essa semana, em todas as atividades que nós vamos ter, todos os desafios. Cada um dos nossos irmãos terão dilemas diferentes, ó Deus, mas que o Senhor esteja dando e concedendo sabedoria, ó Deus, para que todos possam tratar, ó Deus, de maneira saudável, ó Deus, todos os desafios. Que o Senhor seja com cada um deles, ó Deus. Abençoe, ó Deus, todas as nossas programações semanais, o culto doméstico, ó Deus, todas as nossas devocionais. Que o Senhor esteja edificando as nossas vidas, ó Deus, por meio de todo esse trabalho, ó Deus. Esteja com a nossa cidade, esteja com o nosso estado e o nosso país. Nós colocamos todos eles diante do Senhor, os governantes, ó Deus, para que o Senhor esteja inclinando o coração, ó Deus, a ver a necessidade do teu povo, a ver a necessidade da nação nesse momento tão conturbado em que nós vivemos, ó Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos. A bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com a Igreja de Cristo, espalhada por toda a face da terra, hoje e eternamente. Amém.